Bom dia! Boa tarde! Não sei. Vamos de prova 2020. Me digam, como é que vocês foram nessa prova, gente? Ninguém falou nada, todo mundo tá quietinho. Vambora, quero saber. Enquanto isso, a gente vai resolver aqui as 6 primeiras questões da prova. Senão esse vídeo vai ficar gigantesco e ninguém vai assistir nada, né? E vamos para a questão 1. Em química orgânica existem várias apresentações de fórmulas, como as fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. A fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando-se conceitos de massa atômica e massa molecular. Tratando-se da estrutura e da fórmula molecular, aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila. Carbonila, gente, como vocês já devem saber, se não sabem, vão saber agora. C-O, isso aqui é uma carbonila, ligada a um átomo de hidrogênio. Então, isso daqui é a representação de um aldeído. Na ponta de uma cadeia carbônica. Isso aqui, então, o aldeído está sempre aqui na pontinha da cadeia carbônica. Então, ele está ligado a outra parte aqui que eu vou representar por R, que seja. Vamos continuar. Considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal, 2-metilbutanal. Baseado nas fórmulas moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono na sua estrutura é o... Gente, nós temos o metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Olhando essas duas últimas opções, nós vemos que só muda a posição do grupamento metil, mas a molécula é a mesma. Eu só mudei a posição do grupamento metil. Então, nesse caso, a gente pode considerar que a massa molecular dessas duas últimas substâncias é a mesma. Eu tenho o mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios, mesmo número de oxigênio. Só o que difere é a posição desse radical. Então, o D e o E é a mesma coisa. Então, eles não vou nem fazer o cálculo com eles. Agora, vamos pela ordem. Metanal, que seria? Met tem um carbono só, prefixo de carbono, de um carbono. An, ligações simples, e al, de aldeído. Então, nesse caso, aldeído, eu tenho um carbono, mantém esse carbono aqui, ligado a um hidrogênio. E o que falta para completar o metanal? Uma ligação simples do carbono. Lembra que o carbono faz 4 ligações? Ele vai estar ligado aqui a um hidrogênio. Então, esse aqui é o metanal. Nesse caso, qual vai ser a fórmula molecular dele? CH2O. Massa molar dessa substância será 12 mais 1 vezes 2, que é a massa do hidrogênio, 2 mais 16. Para quem não lembra, isso aqui está na tabela periódica dos valores de massa. Total, 30 gramas por mol. Cara, mas ele quer saber a massa de carbono. Então, 30 equivale ao todo, ao meu 100%. 12 gramas de carbono equivalem a X. Então, fazendo o nosso calculinho, nós descobrimos que... vamos lá, dividido por... dá 40%. Então, nessa substância aqui de metanol, nós temos 40% de carbono. Então, letra A não pode ser. Daí, aqui nesse próximo slide, eu fiz metanol. Esse daqui é do meu metanol. Aqui são 30, tá? Viajei aqui. 30, 40%, Camila. Muito bem. E
vamos para a questão 2. O oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. Então, a gente tem aqui o oxalato de cálcio reagindo com permanganato de potássio em meio ácido, com o ácido sulfúrico. A soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada e o volume de CO2 liberado quando se faz reagir 384 gramas de oxalato por reação completa nas condições ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm são, respectivamente. Então, aqui nós temos o dado, que é o volume molar nas condições ambiente, como ele estava citando aqui no texto. Ele está te sugerindo já o que ele quer que você use. E aqui nós temos a constante dos gases ideais aleatório, né? Só para confundir a cabeça de vocês. Mas primeiro de tudo, vamos fazer o balanceamento. Clássico dos clássicos dos clássicos, balanceamento pelo método redox. Primeiro de tudo, vamos calcular aqui o número de oxidação de todo mundo. Galera, aqui em cima eu coloquei o número de oxidação dos elementos já calculados. E aqui embaixo são os NOxes fixos, como eu digo, os NOxes raízes. Os NOxes que são encontrados aí nos conceitos sobre número de oxidação, os NOxes fixos. Então, já coloquei aqui o NOxes de todo mundo. Segundo passo é observar a variação de número de oxidação. Então, aqui no cálcio ele estava mais 2, no lado dos produtos continuou sendo mais 2. O carbono mais 6, aliás, mais 3, porque esse é o NOx raiz. Ele foi para NOx mais 4, então houve uma mudança de número de oxidação do carbono. Oxigênio manteve-se, potássio manteve-se, manganês mais 7, do outro lado mais 4, houve variação no manganês. Oxigênio manteve, hidrogênio manteve, então carbono e manganês. O carbono, como ele saiu de mais 3 e foi para mais 4, ele oxidou. Por quê? Porque o NOx aumentou. E o manganês, que era mais 7 e foi para mais 4, diminuiu. Logo, ele reduziu. Aí, eu já calculei o delta de todo mundo. O que isso quer dizer? Olha só, o carbono teve variação de 3 para 4, então ele variou 1 só. Só que a maior atomicidade que nós temos entre os carbonos é essa daqui. A atomicidade dele é 2, enquanto no outro a atomicidade é 1. Então, eu vou pegar esse valor de variação de número de oxidação e multiplicar pela atomicidade, que foi igual a 2, 1 vezes 2. Agora, no manganês, 1, que é o valor da atomicidade do manganês, vezes 3, que a variação foi de 7 para 4, então ele variou ali 3. Então, total, 1 vezes 3 igual a 3. Próximo passo é inverter esses valores. Se no manganês deu 3, logo eu vou colocar o 3 na frente do lugar onde eu tenho cálcio. Aliás, desculpa, onde eu tenho o carbono. Então, aqui, ó. E se o carbono variou de 2, eu vou colocar esse 2 na frente do manganês, onde eu tenho o meu manganês. Feito isso, eu vou fazer meu balanceamento pelo método das tentativas. Então, vamos começar aqui com o carbono. Desse lado nós temos carbono, não, cálcio. Nós temos 3 cálcios. Do outro lado tem um só, então vou adicionar um 3 aqui na frente. Vamos olhar para o potássio. 2 potássios, do outro lado 2 potássios. Carbono. 3 vezes 2, 6 carbonos. Do outro lado nós temos um só, então devemos colocar um 6 aqui na frente do carbono. Eu não estou fazendo isso porque vocês já vão ver bonitinho que eu preparei no próximo slide, tá, gente? Não estou fazendo aqui, não. Vamos observar agora, se eu coloquei o 3 aqui na frente do cálcio, eu estou multiplicando o enxofre. 3 enxofres aqui nessa molécula, e nessa daqui eu tenho um só. 3 mais 1, 4. Do outro lado eu tenho um só. O que eu tenho que fazer? Colocar um 4 aqui na frente. Balanceei todos os meus metais e ametais. Vou para o meu hidrogênio. Hidrogênio,
eu tinha 8 aqui desse lado, porque eu coloquei um 4 aqui na frente, lembrem-se. E do outro lado também vou fazer a mesma coisa, colocar um 4. E por fim, nós vamos calcular o oxigênio e chegaremos a um valor igual para ambos os lados. Então, nosso balanceamento ficou dessa forma. Qual é o próximo passo? É fazer a soma dos coeficientes inteiros. 3 mais 2, mais 4, mais 3, mais 1, mais 2, mais 4, mais 6. Total, 25. Então, já achamos aí a soma dos coeficientes inteiros. Depois disso, a gente vai para o cálculo. Vamos lá. A soma dos coeficientes já foi 25 e o volume de CO2 liberado quando se faz reagir com 384 gramas de oxalato. Então, ele destacou aqui como importantes para o meu cálculo o valor de CO2, ele quer saber o volume de CO2 a partir de 384 gramas de oxalato de cálcio. Então, só esses dois elementos são importantes para mim nesse momento. Então, coloquei aqui 3, que é o número de mols, que a gente acabou de descobrir no balanceamento de oxalato de cálcio, produzem 6 mols de CO2. Muito que bem. Como eu transformo esse volume, Camila? Galera, a relação aqui é de massa para volume. Ele me forneceu um volume aqui, ó, um volume molar. Então, simbora. Vamos calcular a massa molar aqui desse oxalato de cálcio. 128 é a massa molar do oxalato de cálcio. 3 vezes 128 produzem 6 vezes 24,5 litros de CO2. Então, vou multiplicar 3 vezes 128, que é a massa molar do oxalato, produziriam quantos litros de CO2 nas CNTPs, aliás, nas condições ambiente, temperatura e pressão, 6 vezes 24,5 litros. Qual vai ser o volume de CO2 quando eu faço reagir com 384 gramas de oxalato? Então, muito que bem. Multipliquei o 3 pela massa molar do oxalato, que deu 384. E multipliquei o 6 pelo volume molar, que foi 24,5, deu 147. Logo, 384 de oxalato equivalem a X. Se é a mesma coisa, por isso que eu nem fiz o cálculo, entendeu? O volume deu 147 litros de CO2. Então, nós descobrimos já nossa soma, 25, e o volume, 147 litros de CO2. Vamos para a questão 4. Ele diz que o carbeto de cálcio de fórmula CaC2 é muito comum em equipamentos usados por exploradores de cavernas para fins de iluminação. Ele reage com a água e gera como um dos produtos o gás acetileno, o etino, de fórmula C2H2, conforme mostra a equação não balanceada a seguir. Então, a equação 1 está aqui, lindíssima. Sequencialmente, esse gás inflamável pode sofrer uma reação de combustão completa, liberando intensa energia conforme a equação não balanceada a seguir. Uma massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com pureza de 50%, ou seja, quando a gente tem essa massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com pureza de 50%, na verdade, a quantidade de carbeto de cálcio é metade desse valor, tá? A pureza dele está em 50%. É tratada com água, obtendo uma certa quantidade de gás acetileno. Esse gás produzido sofre uma reação de combustão completa, considerando a reação de combustão completa do acetileno, aqui ó, combustão do acetileno, acetileno reagindo com O2, formando CO2 e água e liberando uma quantidade de calor.
como calor dessa reação. Considerando nas condições ambientais, o volume de gases obtidos e o valor da energia liberada como calor nessa reação, a partir da massa original de carbeto de cálcio, são respectivamente. Então, a gente vai utilizar os valores de carbeto de cálcio para descobrir o volume dos gases obtidos na combustão do etino, do acetileno. Quais são os gases que foram obtidos? CO2 e água, que é o Gzinho indicando que são gases, tá? Então, ele quer saber o volume desses gases na combustão completa do acetileno. Então, considere a reação de combustão do acetileno. Então, a equação 1 não vai servir de muita coisa. Ele quer que você considere a segunda. Aqui os dados, como sempre, de volume molar, o calor de combustão do etino, vai ser importante para a gente descobrir o valor da energia liberada, e a constante universal dos gases, que está sempre aí. Então, simbora. Nós temos aqui nossa equação 1 e 2. Eu destaquei aqui o que eu considerei importante, que está dizendo considere a reação de combustão completa. Então, vai ser ela que a gente vai utilizar para fazer os nossos cálculos. Ele quer saber o volume dos gases e o valor da energia liberada como calor dessa reação. Então, primeiro de tudo, eu vou balancear essas equações, porque ele falou que não estava balanceado. Então, depois desse balanceamento, eu vou começar a fazer os meus cálculos e minhas relações. Vamos lá. 1 mol de carbeto de cálcio está relacionado, na verdade, com 64 gramas desse composto. 256 gramas, ou seja, metade de 512, já que era 50% de pureza, equivalem a quantos mols? 4 mols de carbeto de cálcio. Então, eu já sei a relação do carbeto de cálcio que eu vou ter com os gases. 4 mols de carbeto de cálcio produzem essa quantidade aqui de gases. Muito bem. 1 mol de carbeto de cálcio. Cadê meu negócio, gente? Tá aqui. 1 mol do carbeto de cálcio, ele produz 3 mols de gases. Aqui eu tenho 1 mol. Esse 1 mol, ele produziu 2 mais 1, 3 mols dos meus gases, no total. 4 mols, que equivalem a 256 gramas, que foi utilizado aqui para tratar a água, equivalem a Y. Então, nesse caso, com 4 mols de carbeto de cálcio, eu produzo 12 mols dos meus gases. Agora, eu quero saber o meu volume. 1 mol de qualquer gás produz 24,5 litros. 12 mols dos meus gases equivalem a 294 litros. Achei meu valor de volume. Outra coisa que vocês podem ficar com dúvida, de onde surgiram esses 3 gases. Fiz o balanceamento, tá, gente? Então, aqui, nós tínhamos 2 carbonos, coloquei 2 aqui na frente. Hidrogênio 2 também. Botei um aleatório aqui, mas não precisava botar nada. Agora, vamos para o oxigênio. Do outro lado, nós tínhamos 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais 1, 5. E aqui, nesse caso, para eu ter 5 também, 5 vezes 2, 5 dividido por 2 vezes 2 é igual a 5. Então, fiz o meu balanceamento aqui da minha segunda equação. E cheguei ao meu valor de volume desses gases. Qual é a segunda coisa que ele pede? O valor da energia liberada como calor dessa reação. Logo, voltamos à nossa estaca inicial. A estaca zero. A estaca inicial não, mas ok.
64 gramas do carbeto de cálcio, massa molar, ele libera menos 1.298 quilojoules. Onde eu tenho isso, Camila? Aqui, ó. Calor de combustão do etino. Como são equações por etapas, eu precisei formar o etino para ele voltar para ser queimado, eu estou utilizando o valor de massa do carbeto de tungstênio, tá? Tungstênio, de cálcio, tudo bem? 64 gramas equivale a menos 1.298 quilojoules, porque está para 1 mol, tá? 256 gramas está para meu valor em entalpia. Eu botei um Hzinho para representar essa entalpia, esse calor. Então, H é igual a menos 5.192 quilojoules. Então, eu libero menos 5.192 quilojoules. Achei meu valor do volume e agora o meu calor liberado nessa segunda equação, na combustão do etino. Vamos para a questão 5. Solução saturada. Solução que contém a quantidade máxima de soluto em determinada quantidade de solvente. Gente, eu gosto da SpaceX que ela explica as paradas para vocês. A determinada temperatura. A relação entre quantidades máximas de soluto e quantidade de solvente é denominada de coeficiente de solubilidade. Solução insaturada. Quando a solução contém uma quantidade de soluto inferior ao seu coeficiente de solubilidade na temperatura em que se encontra na solução. Então, ele está abaixo do valor do coeficiente de solubilidade. A solução saturada está no coeficiente de solubilidade. Solução supersaturada, quando a solução contém uma quantidade de soluto dissolvido superior ao seu coeficiente de solubilidade na temperatura em que ela se encontra. É instável. Vamos lá. Considere o gráfico da curva de solubilidade em função da temperatura para um sal hipotético A. Então, vamos para o nosso gráfico. Lindinho. No gráfico, a linha contínua representa a solubilidade máxima do soluto A, que é o sal A, em 100 gramas de água na temperatura correspondente. Acerca desse gráfico e processo de solubilidade são feitas as seguintes afirmativas. Vamos a elas. 1. Na temperatura de 20 graus Celsius, então, se ele falou 20 graus Celsius, meu amor, tu vai lá no 20 graus Celsius. Estou aqui. Misturando-se 50 gramas do sal A em 100 gramas de água, ter-se-á, olha que bonito, um sistema heterogêneo. A 20 graus Celsius, meu coeficiente de solubilidade, gente, tá aqui, ó, em 40. Então, nesse caso, quando eu ponho 50 gramas, quer dizer que vai ter um sal, vai ter presença de corpo de fundo. Está acima do meu coeficiente de solubilidade. Está acima da minha curva de saturação. Então, nesse caso, o meu sistema ele vai ser heterogêneo, porque eu vou ter a parte aquosa e no fundo do recipiente eu vou ter um restante de sal que não conseguiu solubilizar nessa quantidade de água. Então, está correta. 2. Na temperatura de 40 graus Celsius, vamos para 40 graus Celsius, a adição de 50 gramas de sal A em 100 gramas de água produzirá uma solução insaturada. Vamos ver qual é o coeficiente em 40 graus. Ó, 60. 50 gramas, ele disse que ele adicionou 50 gramas. Então, tá abaixo do meu coeficiente de solubilidade. Tá aqui mais ou menos. Nesse caso, a minha solução é insaturada. Está correta, segundo a afirmativa. 3. 200 gramas de água dissolvem totalmente 90 gramas do sal A 30 graus Celsius. Pessoal, 30 graus Celsius. Qual é o meu coeficiente do sal A? 50 gramas em 100 de água. Olha só onde bate no gráfico.
Então, se o meu coeficiente em 30 graus Celsius, vou botar até aqui, ó, 30 graus. O meu coeficiente é 50 gramas por 100 de água. Se ele está dizendo que ele quer 200 gramas de água, em 200 gramas de água, qual vai ser meu coeficiente estequiométrico? Coeficiente estequiométrico, gente, tô doidíssima. Qual vai ser meu coeficiente de solubilidade? Se era 50 para 100 gramas de água, em 200 gramas de água eu vou ter 100 gramas. Então, esse vai ser meu coeficiente estequiométrico. 100 gramas para 200 de água. 200 gramas de sal A para 200 gramas de água. Ele diz que dissolvem totalmente 90 gramas do sal A. Então, eu consigo dissolver totalmente. Acima desse valor, eu não conseguiria. Mas abaixo desse valor, todo o meu sal A é dissolvido. Se eu coloquei 90, é porque eu consigo solubilizar muito bem em 200 gramas de água. Então, o 3 está correto. 4. Uma solução contendo 60 gramas de sal A em 100 gramas de água será saturada em 60 graus Celsius. Será-se? Vamos para 60 graus Celsius. Qual é o meu coeficiente de 60 graus? Tá aqui, ó, 80. Então, em 60 graus Celsius, o meu coeficiente de solubilidade, a minha solução é saturada em 80 gramas. Nesse caso, 60 está abaixo do coeficiente, está abaixo dessa saturação. Nesse caso, a minha solução será insaturada e não saturada. 4 está saturada. Vamos para a nossa última questão do dia. No fenômeno físico, a composição da matéria é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Reação química é toda transformação que modifica a natureza da matéria, fenômenos químicos. No fenômeno químico, a composição da matéria é alterada. Sua composição antes de ocorrer o fenômeno é diferente da que resulta no final. Olha, eles choraram na Martha Reis, hein? Vocês estão percebendo isso, né? Martha Reis na veia, ainda bem que eu me baseio nela. Vamos lá. Considere os conceitos supracitados e as transformações representadas pelas equações químicas a seguir. Correspondem reações químicas apenas às transformações. Eu não botei aqui as opções, não. A gente está fazendo e é isso. Depois vocês conferem lá quais foram as opções. Já saiu o gabarito oficial. Vamos lá. O carbonato de cálcio está se transformando em óxido de cálcio e CO2. Então, aqui houve uma mudança na estrutura, na natureza da matéria. Eu não tenho mais carbonato depois da reação química. Ele se transformou em coisas diferentes. Então, se houve essa transformação, eu digo que o meu fenômeno é químico. Aqui no 2, eu tinha água líquida que se transformou em água gasosa. Aqui ocorreu uma mudança de estado. Eu saí do estado líquido e fui para o gasoso, mas a água continua sendo água. Então, nesse caso, meu fenômeno é físico. 3. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água. Houve uma transformação. Eu juntei essas moléculas. Elas se transformaram em água. Houve uma quebra de ligação e uma formação de outras ligações. Então, nesse caso, meu fenômeno é químico. E o grafite reagindo com oxigênio, formando CO2, uma combustãozinha aí do grafite. Então, o grafite reagiu com gás oxigênio e formou o gás dióxido de carbono. Nesse caso, fenômeno químico. Então, são reações químicas 1, 3 e 4. Ficamos por aqui com a nossa correção da primeira parte da prova. Semana que vem a gente corrige a próxima leva das questões. Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham ido bem na prova.
E é isso, beijos, até mais!